Couto Pereira, Curitiba perdeu 3-1 pro Palmeiras. E depois da vinheta a gente fala tudo sobre esse jogo. Fala aí que a Império tá fazendo, cantando até agora, mas quem tá fazendo festa mesmo é a Mancha Verde e a torcida do Palmeiras. Bom, depois da vinheta a gente conversa mais. Daí eu já vou estar em casa, né? Valeu! Bom, agora sim, agora a gente tá aqui, tá em casa, já, né, devidamente arrumado, já um pouco melhor. Tô um cenário um pouquinho diferente, tô na casa do meu sogro e da minha sogra. Mas, cara, pra falar então desse jogo que foi Curitiba 1, Palmeiras 3, no Couto Pereira, né, a volta do Brasileirão em Curitiba, no Couto Pereira. E, bom, cara, eu acho que vai ficar aqui o resumo do jogo, pra gente falar então, Maurício fez 2 gols em menos de 20 minutos, né, se for considerar que um gol foi aos 8 e outro foi aos 18, em 10 minutos, né, o Palmeiras fez 2 gols com o Maurício e acabou com o jogo. Ali o jogo morreu. Ali o Curitiba já não jogava muita coisa, certo? Ali na nos primeiros 45 minutos, o Curitiba jogou muito pouco ou quase nada. Realmente, muitas falhas, muitas assim, individualidades que não rendiam o suficiente, né, nesse time. A gente pode ver, claro, o Josué é sempre. Josué é uma ilha de qualidade nesse time do Curitiba. Então, acaba que o Josué tenta, ele busca as jogadas, ele busca uma tabela, mas a escalação que tinha ali na. A escalação que o Curitiba entrou em campo na partida acabou não ajudando muito, não tinha muito, né? O Ronier começou no banco, o próprio Vini Paulista, que sempre que entra, entra bem, né? Raríssimas vezes eu vi partidas ruins do Vini Paulista nesse time do Curitiba. Estou buscando aqui no meu celular rapidamente a escalação para nós, para a gente confirmar, né? Então, cara, assim, o Thiago Santos não foi bem, Bruno Melo foi mal. Muita gente também, eu tava lá no estádio, o pessoal, eu vi o pessoal ali no setor social do Curitiba comentando: "Nossa, o Bruno Melo tem que tirar ele, esse cara não joga nada, ele tá mal". E cara, o Bruno Melo, por conta principalmente do segundo gol do Palmeiras, né, que ele perde a bola e aí o Palmeiras numa arrancada, num contra-ataque, acaba fazendo o segundo gol. E aí, pô, o Bruno Melo perdeu a bola, pô, e no final do primeiro tempo também a galera pedindo raça e dedicação, e não, raça, raça, pro time se dedicar, né, o time era, que o time tava pesado, que não tava indo. E o problema do Curitiba não é raça, não é competitividade, né? Isso que acho que talvez a torcida estivesse pedindo, em outras palavras, assim, competitividade, competir com o seu adversário. Bom, aqui a gente vai ter dois problemas. O Palmeiras, ele é muito melhor que 18 dos outros 19, dos 19 times, né? Então, assim, o Palmeiras e o Flamengo são os dois times que talvez se igualem nesse campeonato. Né? Dos 20, a gente tira dois. Então, o Palmeiras ele é melhor que todos os outros 18, certo? Então, assim, não adianta, não é competitividade. A competitividade o Coritiba teve raça no time, teve dedicação. O problema é qualidade. O problema é que o Pedro Rangel é um goleiro que faz boas defesas, mas em momentos cruciais ele costuma falhar. O lateral Tinga faz uma partida boa, três ruins. Né? O Thiago Kozer, então, pô, é um jogador que, ele fez a base no Benfica. Se ele fosse bom zagueiro, se fosse um alto nível, ele teria ficado no Benfica, né? Ele não estaria jogando no Brasil. Então, né, assim, a defesa do Curitiba, a gente aproveita o Jaci. Em termos de qualidade. Qualidade. Jaci. Pedro Morisco talvez volte aí eventualmente, né? Ontem ele estava no banco também. Então, assim, qualidade falta pro Curitiba. No meio-campo, os dois volantes. Bom, Sebas Gomes, o capitão da equipe. Às vezes não é tanta na qualidade plástica, né, a estética da qualidade, digamos assim, mas é um volante que é
brigador, é um volante pegada, mas com o Thiago Santos do lado, eles ficam batendo cabeça, né? Dois são dois primeiros volantes, dois volantes de marcação. O Sebastião Gomes não sabe sair pro jogo. Ele sabe desarmar e entregar a bola para alguém. Se ele tiver que arrumar o jogo, começar a jogada, ele não vai conseguir. Por isso que ele melhora com a entrada do Vini Paulista no segundo tempo. O Thiago Santos também não tem qualidade. É o famoso volante brucutu. Mas tudo bem, cara. Assim, é uma característica importante. Agora, qualidade de jogo, bom futebol apresentado, o Thiago Santos ainda não apresentou no Curitiba. Bom, como eu falei, o Josué. O Lavega tem velocidade, tem um pouco mais de qualidade que os outros, mas também só bola pro Lavega correr. O Lavega cansou, era intervalo de jogo, o Lavega estava cansado e não tinha conseguido dominar uma bola. Breno Lopes a mesma coisa. Né? O Renato Marques, o centroavante, não tocou na bola. Ficou, só até olhar aqui, ó. Renato Marques ficou hum, por volta de por volta de 65 minutos em campo. Ou seja, 20 minutos do segundo tempo, né? Ele saiu. E logo depois que ele saiu o gol do Paulo Roberto, que entrou no lugar dele, né? Que é talvez o jogador ali que de fato que de fato se destacou, né? O menino tem 21 anos aí, era da base. Chegou, foi lá, fez o gol dele. Chutou no gol, né? Também é importante. Curitiba não chuta no gol, cara. É impressionante. Impressionante mesmo. Então, no geral, cara, o Palmeiras acabou com o jogo em 20 minutos, vamos dizer assim, com o Maurício. Depois ainda teve o gol do Sousa, também por uma falha, mais uma falha do Curitiba. Mas, no geral, o Palmeiras tem mais qualidade. Jogou mais futebol. Parecia fácil, cara. A gente tava. Né, eu fui com meu sogro no jogo, assim, olhando, pô, o Palmeiras tocava a bola tão fácil, cara. Sabe, assim, até conversando, assim, falei, pô, parecia que assim, a diferença entre eu cozinhando, né, fazendo um arroz, fazendo uma coisa, e o Jacan lá do Masterchef. Assim, a qualidade, eu até posso acertar uma receita ou outra, mas não é para um restaurante, não é para. Então, assim, infelizmente, cara, a realidade é essa. A realidade é que o Palmeiras joga muito mais futebol. O Palmeiras tem muito mais qualidade. Não é entrega, não é competitividade, não é raça. Não, é qualidade. E falta qualidade para esse time do Curitiba. Como eu disse, na defesa, a gente aproveita o Jaci. No meio-campo, Sebas Gomes, Josué. No ataque, talvez em alguns lampejos o Lavega, em alguns outros lampejos o Breno Lopes, e só. Falta muita qualidade nesse time. Tanto que, quando entram Vini Paulista, que é um carregador de bola, um cara que não é craque, longe de ser craque, mas é um cara que pega a bola ali junto com o Sebas Gomes e carrega para o ataque. O Ronier, que entrou ainda né, sem muito ritmo de jogo, né, entrou aos 59, ali 60 minutos, 15 do segundo tempo. Ronier começou começou algumas jogadas, começou a conversar com o Josué. O Josué faltou parceria, faltou alguém para conversar com o Josué naquele meio-campo ali. Quando entra o JP, Sherman entrega um pouco mais que o Tinga, né? E o único que realmente acho que dos que entraram ali dos reservas, de fato, Felipe Jonathan. O Felipe Jonathan entrou no lugar do Bruno Melo e não fez diferença nenhuma, porque também o Felipe Jonathan não tem toda essa qualidade. Não é tão melhor assim que o Bruno Melo. Então acabou dando 6 por meia dúzia. Né? Acabou que o Sebas Gomes no jogo também saiu no intervalo, né? Por estar machucado. Machucado não, perdão, o protocolo de concussão, né? Então a gente acabou não vendo o Sebas Gomes e o Vini Paulista, mas em outros jogos a gente já viu que Vini Paulista e Sebas Gomes casam essa característica. Então, melhoras aí pro Sebas Gomes. E bom, o Palmeiras, cara, o Palmeiras entrou em campo com 3 jogadores, pelo menos entre os titulares, que estavam na Copa do Mundo, né? O Gustavo Gomes pelo Paraguai, assim como o Maurício também pelo Paraguai, e ainda o John Arias. O John Arias, cara, eu nunca tinha visto ele jogar de perto, né? Fui no jogo. Cara, o John Arias, tu olhava para ele, ele tava no ataque caindo pela ponta direita. Daqui a pouco ele tava lá na ponta esquerda, lá na ponta esquerda de defesa, né? Na lateral esquerda, cobrindo a subida do lateral do Piquerez.
Daqui a pouco ele estava no meio, atrás da linha dos volantes para buscar a bola ali entre os zagueiros e os volantes. Cara, ele é o famoso todo-campista, né, que a gente fala. Cara, que jogador maravilhoso que é o John Arias, cara. E a gente viu isso lá ele fazendo mais ou menos uma função parecida lá na Copa do Mundo com a Colômbia. Mas, cara, no Palmeiras ele agora, acho que nesse segundo semestre, ele vai ter muito a acrescentar também. Bom, eu acho que esse é o vídeo de hoje, falando, assim, rapidamente. Então a gente tem, também acho que aqui os próximos jogos, né, para falar que o Coritiba enfrenta o Bragantino em Bragança Paulista, lá no estádio Cícero de Souza Marques, em que o Bragantino e o Coritiba vão se enfrentar pela 20ª rodada, ou seja, a primeira rodada do retorno do Brasileirão, no dia 26/7, no próximo domingo, às 18h30. Já o Palmeiras, um pouquinho mais tarde, né, às 7h30 do dia 26/7, no domingo, também pela primeira rodada do retorno, enfrenta o Atlético Mineiro no Nubank Park, né, no estádio do Palmeiras, agora com esse nome diferente, um nome novo. E, bom, rapidamente também passar que o Palmeiras segue líder do Campeonato Brasileiro, líder isolado do Campeonato Brasileiro, né, com 44 pontos, um jogo a mais que o Flamengo, que tem 37, e o Atlético Paranaense, que a gente vai falar daqui a pouquinho também, tem 33 pontos, fecham ali o G3, aliás, o G4 fecha com o Fluminense, com 32 pontos. Já o Curitiba, com a derrota, fica em oitavo lugar, no final desse primeiro turno, com 26 pontos, né, 19 jogos. Cara, o oitavo lugar para o Curitiba é uma excelente campanha no primeiro turno, né, mantendo essa média aí, com certeza se mantém na Série A. E bom, rapidamente a gente vai falar, eu nem vou colocar aqui o resumo do jogo, eu só gostaria muito de falar dos outros jogos dessa rodada 19, né, essa que fechou o retorno. A gente pode falar então que nessa noite também o São Paulo e o Atlético Paranaense, né, o São Paulo saiu na frente com um gol de falta do Arthur, mas o Leozinho fez 2 gols, um com 30 segundos do segundo tempo, e outro aos 5 minutos. E, cara, virada relâmpago. O Atlético virou para cima do São Paulo. E o Atlético, como eu disse, é o terceiro colocado desse Campeonato Brasileiro. Que campanha faz o Atlético Paranaense? Já, né, e Atlético Paranaense e São Paulo, então os próximos jogos deles, São Paulo enfrenta o Flamengo no Maracanã e o Atlético Paranaense e o Inter se enfrentam aqui em Curitiba também, na Arena da Baixada, na primeira rodada do retorno. Eu vou tentar estar nesse jogo, mas eu acho que por conta da minha viagem, acho que não vou conseguir estar nesse jogo para acompanhar de perto, mas vamos ver pela TV aqui, depois eu trago a resenha desse jogo com certeza. E também o Internacional, né, o próximo adversário do Atlético, enfrentou o Cruzeiro, também nesse dia 22 de julho aqui. E o Cruzeiro saiu na frente com o Caio Jorge, aí o Victor Gabriel deu uma entrada muito violenta, aos 13 minutos do segundo tempo, e quebrou a perna do Gabriel Peck, foi expulso o Victor Gabriel. E o Gabriel Peck teve lesão, fratura confirmada, né? Então quebrou a perna numa entrada realmente absurda. E ainda, bom, 5 minutos depois, o Matheus Pereira fez uma jogadaça, fez o gol do 2-1. E no finalzinho do jogo, Carboneiro, também uma falha defensiva do Cruzeiro, já deu aquela dormida, né, aos 37 do segundo tempo, e o Carboneiro então descontou para o Inter. O Inter enfrentou o Atlético, como eu disse, na Arena Baixada, no dia 25, no sábado, né, às 6h30. Já o Cruzeiro e o Botafogo se enfrentam às 4h no domingo, em Belo Horizonte, no Mineirão. Certo? Bom, esse vídeo é mais curto, mais corrido, mas foi legal de acompanhar o jogo em loco, né? Primeiro jogo em loco aqui do canal. Sempre que eu puder, vou estar lá acompanhando os jogos também. Bom, pelo menos até o Francisco nascer. E talvez tenha que ficar um pouco mais em casa. Mas, cara, foi um jogo bom, um bom retorno para trazer verdades, assim, vamos tratar assim, trazer algumas realidades para o Curitiba, porque às vezes a gente fica muito tempo parado, né, por conta da Copa do Mundo, por exemplo, e a gente acaba pensando: "Nossa, mas o time é bom, ele tá em oitavo lá, sétimo, oitavo na tabela, quando voltar, de repente, pô, é o Palmeiras, mas é em casa, o jogo é em casa". A gente não pode se iludir, a gente não pode se iludir. O Palmeiras e o Flamengo hoje, infelizmente, estão em outra prateleira do futebol, né, tem Palmeiras e Flamengo lá em cima, e o resto, assim, os outros 18 times tá num saco de gato que a gente não sabe onde exatamente qual prateleira colocar, mas a gente sabe que eles estão lá no topo do armário, né. Então, fica aqui a reflexão, né.
falta qualidade por vezes. Não é Palmeiras não é melhor porque tem mais dinheiro, não é melhor só, né, porque tem mais dinheiro, não é só porque não, não, é que realmente falta qualidade para os nossos times. A exemplo do Grêmio, né, que vou trazer a resenha aí desse jogo contra o Bolívar agora no dia 23 de julho, na quinta-feira. Hã, a exemplo do Grêmio, o o Grêmio, por exemplo, tem qualidade, mas às vezes falta competitividade, aí sim, falta raça. No caso do Coritiba é o contrário, falta qualidade. Raça tem, competitividade tem, consegue competir, só que acaba perdendo por conta da qualidade, né. O Palmeiras ontem, 18 minutos, menos de 20 minutos, né, como eu disse, se contar dos 8 aos 18 são 10. Em 10 minutos, o Palmeiras chutou 2 bolas no gol, fez 2 gols, acabou o jogo ali, né. Então, fica a reflexão. Bom, falei dos próximos jogos, falei da reflexão, não deixa de te inscrever aqui no canal. Meu nome é Marcelo Stobaus, mas tu pode me chamar de TGD. E não deixe de se inscrever no canal, deixa teu like se gostou da resenha. Se não gostou, o dislike faz parte do jogo. Mas, cara, deixa aqui nos comentários, se tu concorda com a minha tese. Concorda com a minha tese de que falta, às vezes, não é competitividade, não é raça que falta. Falta às vezes falta qualidade mesmo. E aí, bom, aí o tempo vai ajudar os times também a se organizarem financeiramente, provavelmente, e, enfim, oremos por dias melhores, tanto de Curitiba, quanto de Atlético, quanto de Internacional, quanto de Grêmio. Beleza? Bom, seguimos para a próxima resenha, aí sim, Bolívar e Grêmio, lá na altitude de La Paz. Vai ser um jogo duro de assistir, mas isso é para a próxima resenha. Valeu.